Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da 25ª semana do tempo comum, e juntos vamos meditar o evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos do 7 ao 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então, Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem eu ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vemos nesse evangelho o quão importante é nós termos o nosso passado resolvido. Independente de como tenha sido, é importante que nós possamos resolver tudo aquilo que ficou pendente. E por isso sim é necessário estar com Jesus, na presença de Jesus, conhecer Jesus, para que Ele, o médico dos médicos, possa vir em nosso auxílio e curar as nossas almas, porque se nós temos um passado que não está resolvido, se temos as dores, as feridas, as mágoas, nós vamos ver o que acontece aqui com Herodes. Jesus estava ali no meio do povo, manifestando a sua glória, o seu poder, através dos milagres, mostrando o amor, o evangelho do amor, e isso causou uma comoção. Isso ficou ali notório nas cidades por onde passava, até que chegou no ouvido de Herodes, que tinha uma pessoa ali que fazia milagres, tudo aquilo, e ele falou: peraí, quem é esse que eu ouço falar tudo isso está acontecendo? E fica perplexo, olha a palavra, fica perplexo, porque disseram que era João Batista que havia ressuscitado dos mortos. Imagina para esse homem que manda degolar João Batista, agora saber que talvez ele pudesse estar vivo, ou seja, não estava resolvido. Talvez o que passava na cabeça desse homem? Será que ele virá para me procurar? Como se João Batista fosse fazer isso, né? Na verdade era Herodes que procurava João Batista, mas quando João Batista dizia a ele, denunciava o pecado dele do adultério, ele não acolhia a palavra e mantinha ali João preso, até que acaba degolando João, ou seja, ele não aceita a verdade, ele não aceita a mensagem, e não aceitando a mensagem, manda matar o mensageiro, mas esquece que a mensagem é viva, esquece que a palavra é viva, porque a palavra é o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Deus, a mensagem é viva, é anunciar Deus. Então não independe, você pode matar, pode degolar, pode dar sumiço nos mensageiros, mas a mensagem permanece porque ela é viva e ela é vida. Então João não se reconcilia com o seu passado, por quê? Porque ele continuava na vida do adultério, ele não tinha uma mudança de vida, percebe? Porque para se reconciliar com o passado é necessário que nós possamos mudar de vida, que nós conheçamos Jesus Cristo e a mensagem, o convite do Evangelho, essa mensagem crie e transforme algo em nós, e nós abrindo o coração ali tenhamos uma mudança de vida. Aí a gente começa a se reconciliar com o nosso passado, nossa história, porque nós começamos a aderir à mensagem. E o Evangelho termina assim, que Herodes procurava ver Jesus. Mas meu irmão, minha irmã, não pensamos que ele procurava ver Jesus porque ele ouviria a mensagem e acolheria a mensagem. Não, João já havia feito isso. João já havia dito a ele toda a mensagem, com todo o amor, mas com toda a verdade, e ele não aceita. Então o que Herodes queria era ver Jesus, para saber quem realmente ele era e que perigo ele lhe oferecia. Qual seria a mensagem? A mensagem não seria diferente, ou seja, o coração do Herodes estava fechado. Ou então, por mais que ele visse Jesus, nada adiantaria, porque não adianta nós vermos Jesus.
Mais do que ver, nós precisamos ser tocados, precisamos tocar, precisamos ser curados, precisamos pedir a cura, precisamos nos alimentar, precisamos ser transformados por Jesus. Então que no Evangelho de hoje peçamos a graça do Espírito Santo para olhar para a nossa história, o que ainda tem nos amedrontado, o que tem nos deixado perplexo na nossa história do passado. E à medida que o Espírito Santo for revelando, caso haja algo assim em nós, peçamos a graça de que Jesus venha. Mas venha com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a unção. E nós, abrindo o coração, deixemos que Ele entre e não só mais revele, porque João havia revelado o pecado de Herodes, mas que pela graça do Espírito Santo e pela abertura do nosso coração, possamos ter uma mudança de vida, possamos reconciliar com o nosso passado, dar o perdão, pedir o perdão, auto-perdoar-se, porque muitas vezes carregamos também a culpa do passado na história das nossas vidas, e já tendo até nos confessado, sendo absolvidos, ainda continuamos com esses pesos. Então peçamos hoje que Jesus, aquele que disse: vinde todos a mim, todos vós, vinde até mim, que estáis cansados e fatigados sob o peso do vosso jugo, que nós possamos ir assim e ouvir Ele dizer: porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Que Ele, pela sua graça e misericórdia e ação do Espírito Santo, tire todo o pecado e faça com que possamos nos reconciliar com o nosso passado, e que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.